Em fevereiro de 2024, exatamente 2 anos atrás, o ex-presidente Jair Bolsonaro levou 185 mil pessoas para a Avenida Paulista. Ele já estava sendo investigado por tentativa de golpe de Estado, mas o julgamento não tinha começado ainda. Naquele dia, o mote do protesto era a soltura da turma que depredou os palácios dos três poderes no 8 de janeiro em 2023. Agora, nesse domingo, exatamente 2 anos depois, Flávio Bolsonaro conseguiu juntar 20.400 pessoas. Em ambos os casos, a contagem foi feita pela mesma equipe da Universidade de São Paulo, que agora está em conjunto com o Angmore Common. Mesma técnica, mesmo software. Sim, a manifestação de domingo ocorreu num contexto muito específico, né? Flávio está crescendo nas pesquisas numa eleição presidencial que vai acontecer esse ano. E o que isso quer dizer? Bem, vamos lá. Para a gente ter uma média, no dia 7 de setembro do mesmo 2024, Bolsonaro levou 45.400 pessoas para Paulista. Em abril do ano passado, 44.900. No 7 de setembro, eles adoram o 7 de setembro, 42.200. Rolam atos menores, tá? Em junho do ano passado foram 12.400. Mas juntando-se os grandes eventos bolsonaristas dos últimos anos, tá claro uma coisa. O ato desse último domingo foi um fracasso retumbante. Aí, de novo, como pode se Flávio Bolsonaro está crescendo nas pesquisas? Bem, vamos lá. A equipe da USP, Morning Common, fez uma pesquisa entre os manifestantes de 1º de março. Ouviu deles que 95% apoiam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e 93% apoiam o de Luiz Antônio Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Nicolas Ferreira, o deputado mineiro que convocou a manifestação, bem, ele citou tanto Alexandre quanto Toffoli. Pediu cadeia para o ministro Alexandre. Silas Malafaia, mesma coisa, mesmo clima, citou ambos. Falou em ditador de toga, aquelas coisas tipicamente bolsonaristas, sabe? Zero surpresa, o discurso típico carregado de violência simbólica radical. Mas e Flávio? Flávio falou em liberdade para o seu pai, para os presos do 8 de janeiro, falou contra Lula, falou contra o sistema e apenas deu uma passadinha rápida pelo Supremo. Comparado com o discurso da turma radical raiz, ele saiu fraco. Vejam, esse bolsonarismo fiel que olha para o ex-presidente e grita mito, 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 que sai às ruas no domingo, veste a camisa da seleção, se motiva, se entusiasma, ele não é um grupo gigante, corresponde a 12, 13% dos eleitores brasileiros. Vamos seguir esse raciocínio aqui. Sim, essa é a turma abertamente golpista. Agora, mesmo os movimentos políticos populares integrados à democracia precisam de uma militância mais engajada. O que faz de um movimento popular forte é essa paixão que esse perfil de liderança política inspira. Leonel Brizola tinha isso, Lula tem isso, olha, até Ciro Gomes tem isso, como Bolsonaro tem. Essa militância mais engajada é quem defende seu líder todo dia, toda hora. Antigamente ia a reuniões de partido, comprava pins, distribuía panfletos, organizava reuniões de convencimento com os vizinhos. A expressão veste a camisa vem disso, né? Usar a camisa do político. Hoje em dia, o trabalho é bastante mais fácil para esses militantes. É quem trabalha pelo projeto no WhatsApp, nas redes sociais. Mas mesmo no digital, tem muita emoção envolvida. É a emoção que mantém a pessoa engajada naquela candidatura, sabe? Claro, cada projeto político vai ter suas características. A paixão vem de razões muito diferentes. No caso do bolsonarismo, é a virulência, é a disposição de botar tudo abaixo para reconstruir do zero com a cara de Jair. Esse eleitor, ele responde ao líder político. Quem viu o Leonel Brizola na rua ou no palanque sabe a potência que o cara tinha. O eleitor gritava, Brizola gritava junto. Eu lembro, até hoje, tá? Da sensação de força e calor de um abraço que o Brizola me deu quando eu tinha, 7 anos de idade. O cara não poupava energia nessa entrega. Líder popular não tem superego, não se sente ridículo, não guarda cautela no momento da relação com o eleitor. A barbárie que emana de Jair Bolsonaro é o que comove o seu tipo de eleitor. Essa energia violenta que Bolsonaro põe, o fato de que ele consistentemente ameaça com ruptura democrática, é isso que alimenta esses 12, 13% dos que estão no coração do movimento, que impulsionam o movimento. Olha o que Nicolas Ferreira disse. Eles estão achando que vai derrubar um e vai parar. Se a gente derrubar um, cai outro, cai Moraes, cai todo mundo. Ele
Nicolas está prometendo caos. Para o eleitor mais radical, dentre os mais radicais, é tudo o que deseja ouvir. Lembram do Eduardo Bolsonaro no ápice da crise das tarifas? Se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga? Essa é a ideia. O Flávio não tem isso nele. O Flávio é político de Alerj, Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Vindo de uma família movida a radicalismo, ele é mais o cara do conchavo, do acordo, da rachadinha, do centrão. Nicolas Ferreira queria fazer uma grande manifestação fora Xandão, fora Toffoli. Flávio não queria. Queria fazer uma manifestação Bolsonaro livre e só citar o STF ali meio como parte desse sistema. Sempre que a mensagem não é clara, as manifestações bolsonaristas esvaziam. E a mensagem não é clara quando, ironicamente, eles hesitam em radicalizar. No domingo aconteceu isso. Um pedia uma coisa, uma turma puxava a radicalização, o outro, o Flávio, queria outra. Debateram publicamente, ficou torto. Claro, Nicolas trouxe energia radical, Malafaia trouxe, mas o candidato à estrela da festa deu metade do que costuma dar de gente, deu uma fração do que costuma ser quando a coisa realmente é grande. Para a gente, o importante é o seguinte: dá para concluir alguma coisa sobre as chances eleitorais de Flávio com essa manifestação? Olha, talvez sim, tá? Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. No ano passado, pusemos no ar, no streaming do Meio, 3 episódios do Ponto de Partida série sobre o conflito no Oriente Médio. Essa série é como os pontos de partida aqui no YouTube, só que maior. Uma grande explicação sobre um assunto, mas cada episódio tem algo como 1 hora. E não sou só eu falando aqui para a câmera não, tá? Eu vou aos lugares, infográficos, vídeos, tudo para ajudar a entender a fundo por que as coisas são como são. Esses 3 episódios contam a história de Israel e do mundo islâmico desde lá atrás, do tempo muito antes de Cristo. Porque, veja, a gente aqui nas Américas, nós vivemos em países tipo de 500 anos citando. A civilização iraniana é grande, faz 4.000 anos. Os judeus estão lá há mais ou menos o mesmo tempo. Os palestinos também. Muito antes de serem muçulmanos, eles já estavam lá. E nós podemos achar que a história começa na década de 1940 e que o imperialismo europeu é o grande inimigo, mas não é como pensam lá. Todo mundo pensa em centenas e milhares de anos. Ninguém lá entende esses conflitos sem o peso dos séculos nas costas. Esses 3 episódios contam uma parte dessa história e ajudam muito a entender a relação de Israel com o Irã. Muito. Quer assistir? Tá tudo lá. Para todos os assinantes premium, é um streaming como qualquer outro. Você assina, baixa o app, assiste na TV da sala, no celular, no tablet, no computador pela web, onde quiser. E olha, estão vindo aí mais 2 episódios sobre quem somos nós, os brasileiros. E claro, sobre por que paramos de nos entender. E esse é o ponto de partida. Flávio é um ator racional. Esquece o que você acha dele, se ama, se odeia. Não é disso que se trata nessa conversa, tá? Ele tem uma meta, soltar o pai. Sua candidatura existe por 2 razões, e apenas 2 razões. Soltar Jair e manter o nome Bolsonaro como líder da direita. A primeira coisa se faz elegendo-se presidente da República. A segunda, não deixando ninguém ocupar o lugar. Ou seja, Flávio tem de ir para o 2º turno contra Lula, mesmo que perca. O que não pode é outro candidato ir, porque aí acabou para os Bolsonaro. Nicolas Ferreira tem outro objetivo. Ele pode e deve radicalizar porque o que ele quer é se eleger deputado federal com tanto voto, mas com tanto voto que carrega consigo um monte de outros deputados juntos. E dane-se a democracia. Flávio tem que tomar cuidado, porque se ele se elege no primeiro dia da graça presidencial para o pai, a soltura não é imediata, tá? Antes, a ordem do novo presidente Flávio passa pelo Supremo, e se o Supremo disser que é inconstitucional perdoar o próprio pai, acabou. E sabe o quê? O Supremo vai dizer que é inconstitucional. Então Flávio vai precisar negociar. Com Alexandre não vai ter discussão. Com Toffoli? Com Toffoli tem. E Toffoli pode ajudar a conseguir outros votos lá dentro. Flávio vai precisar negociar com o Supremo e é por isso que ele fica 2 tons abaixo. Flávio pensa como Centrão, pensa em negociata. Não pensa como Eduardo, como Carlos, como pai. Claro. Dá medalha para miliciano assassino, é corrupto pra cacete. Ele é um Bolsonaro. Só que é um Bolsonaro com esse jeito
Centrão. Seu ponto forte, caso se eleja presidente, é a capacidade de negociar. Vai contar horrores para tentar libertar o pai. Seu ponto fraco como candidato é a dificuldade que vai ter para empolgar a militância mais engajada. Hoje, quando o eleitor que não gosta do PT vê a lista dos candidatos, conhece o seu nome, conhece pouco Ratinho, conhece pouco Caiado, conhece pouco Eduardo Leite, mas Flávio Bolsonaro conhece. O que não está respondido é o seguinte: Flávio vai conseguir empolgar a militância? Precisa muito, ainda não conseguiu. Domingo mostrou. Talvez consiga, talvez baixe o nome. Por enquanto está na frente nas pesquisas, pelo menos no lado da direita, mas não gera paixão. Descobrimos isso no domingo. Olha, essa eleição, ela ainda está aberta. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.